Então, queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à série Conhecer Jesus é Tudo. Vamos falar do capítulo 36 do livro Desejado das Nações, que tem como tema o toque da fé. E conosco está o missionário Jeremias Fontinelli, da Associação Aspar. E com ele a palavra. Seja bem-vindo. Novamente, obrigado, irmã, obrigado aos irmãos, e agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com os irmãos nesta manhã, né, estudando a palavra de Deus e também vendo alguns testemunhos, né, pedir de orações, e que Deus possa abençoar esse departamento, as irmãs que estão na liderança, e aqui possa ser um canal de bênção para a vida de muitas pessoas, né. Daqui saem orações, né, pedidos, e que o nome de Deus possa ser exaltado e glorificado em todas as manhãs que estão reunidos aqui nossos irmãos. Bem, irmãos, eu também quero agradecer a oportunidade e a irmã Alexandra, com a sua equipe, né, os demais departamentos, me concedeu essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para estudar um pouco a palavra de Deus. Como a irmã falou, né, conhecer Jesus é tudo. Acredito que nós precisamos cada dia mais conhecer o que Jesus fez nessa terra para que a nossa fé aumente mais em sua pessoa. Inclusive, conhecer Jesus, muitas vezes nós conhecemos só como uma pessoa, né? Ou numa história, algo assim. Nós temos que conhecer Jesus pessoalmente, de uma forma mais íntima, né? Numa comunhão mais clara. Mas hoje nós vamos falar uma história muito pequena na Bíblia, ela está resumida. E também no estudo de profecia não se dá pontos muito claros, né? Mas o que já está revelado é o suficiente para nos mostrar o quão grande amor Jesus tem para as pessoas que precisam dele, né? Os pecadores. Na Bíblia a gente encontra essa história, claro, é uma história com duas, né? É 8 versículos, é muito pequena, mas de grande significância. Então a história começa quando Jesus volta, né? Do lado do lago ocidental, do Mar da Galileia, numa região na Gerazim, né, na Gesserja. Essa era uma região onde tinha muitas pessoas israelitas morando ali, e Jesus ele tinha uma agenda marcada para aquela região. Jesus tinha ali vamos dizer na nossa linguagem, um combinado, né? Ele estava indo para a casa de um publicano chamado Levi Mateus, né? E como todos conhecem a história, e sabem que os publicanos, eles eram as pessoas consideradas como traidores da pátria, né? Traidores da fé. Eram consideradas as demais pessoas da região na época, como pessoas que não podiam ter associação com ninguém, né? Eram pessoas excluídas da salvação. E aqui a gente vê um amor grande da parte de Jesus, ele não exclui nenhum pecador, pelo contrário, ele diz que veio salvar os perdidos. Essa promessa se inclui até hoje a nós. E Jesus estava direcionando, né, aquele dia para esta casa, né, essa casa desse publicano, não somente como para ir ter com o publicano, mas também ali tinha uma reunião. A segunda história aqui diz que era um banquete com, na casa de Levi com os publicanos. Só que diz que quando Jesus desce do barco na praia, de manhã ali, já havia uma grande multidão de pessoas. E o interessante é que quando Jesus desce, ali tinham pessoas que estavam querendo ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir as pregações, tinham curiosidade sobre isso, tinham desejo de ouvir a pregação de Jesus. E outros tinham levado seus doentes, né? Pessoas doentes para ser curada. Ali tinha uma grande multidão. Jesus se deteve ali um pouco na beira, né, da praia ali, pregando a palavra. Creio eu que muitas pessoas ali, eu imagino, né, como essa pregação era maravilhosa, né, trazia
paz de espírito para as pessoas, alegria no coração. E eu quero aqui só fomentar aos irmãos que esta mesma palavra hoje também está disponível para nós. Basta nós ler, irmãos, e meditar. Ela está hoje aqui disponível para nós. E aquele povo estava com muita alegria. E nesse intervalo, né, de pregação, cura, atendimento às pessoas que estavam precisando, nasce aqui uma personagem na história. Disse que era um chefe da sinagoga, um príncipe, né, de Israel, e ele chega de uma forma desesperadora, vamos se dizer assim, né, agoniante, o seu coração estava aflito, e segundo a história, que mostra que o pedido dele era um pedido muito sério, um pedido de urgência. Ele chega, se lança aos pés de Jesus e ele roga. Irmãos, a palavra roga é quase como implora. Então, a gente vê aqui o desespero de alguém que era altivo, inclusive no testemunho diz que os discípulos se admiraram de como aquela expressão foi tão, assim, desesperadora, né, humilhante para aquele povo que se autogloriava, especialmente aos chefes e príncipes da parte religiosa de Israel. E ele lança-se aos pés de Jesus e faz um pedido, dizendo: Olha, mestre, a minha filha está muito doente. Eu rogo-te, eu peço humildemente, né, que venha e coloque a sua mão sobre a minha filha, para que ela possa ficar curada e viva. Irmãos, a história aqui nos mostra algo muito interessante da personagem do nosso Deus. Diz que imediatamente, olha a palavra, imediatamente, Jesus então deixa aquelas prioridades e coloca como parte principal a sua prioridade: salvar a filha de Jairo. E eu vejo aqui, irmãos, uma motivação para nós. Vocês que estão aqui nesta manhã, né? Aproximadamente 42 pessoas aqui no nosso grupo. Eu quero dizer aqui para os irmãos que esta história nos motiva a acreditar em Deus. Nos motiva a acreditar que as nossas orações podem ser atendidas como o pedido de Jairo, né? E eu creio, irmãos, que ainda que na história que vai mostrar que Jesus demore a resposta, mas Jesus nunca esquece do compromisso que ele tem conosco. E diz que Jesus então parte imediatamente, só que aí houve-se alguns empecilhos, porque era muita gente que estava ali. Jesus se detinha aqui, detinha ali, dava uma palavra de conforto para alguém aqui, alguém procurava algo, Jesus estava respondendo, estava curando, estava ajudando. Alguma dúvida religiosa, Jesus estava respondendo. E o príncipe, né, Jairo, logicamente, se põe eu e você nessa situação, ficou muito agoniado. Olha, bora, mestre, vamos. E creio eu que abrindo a multidão, vamos, vamos. E Jesus se detinha um pouco aqui e um pouco ali. E isso incomodou o Jairo. O Jairo ficou apreensivo, né? Vamos, mestre. Irmãos, dentro dessa história, como diz aqui, eu vou terminar essa para que o nosso raciocínio possa concluir. A gente vai continuar dentro do outro, nesse intervalo de ida. Diz que nesse meio de tempo, né? Jesus estava demorando. Ouve-se uma voz em meio à multidão, e a multidão se abre. Era um mensageiro que vinha da casa de Jairo. E ele chega até Jairo e diz: Olha, não incomode mais o mestre. Não carece mais incomodar o mestre. A tua filha, Jairo, acabou de morrer. Irmãos, pensa comigo agora, como é que ficou o espírito de Jairo? Como é que ficou sua pessoa, sua alma? Uma notícia como essa, irmão, desmorona a pessoa. Acaba. Jairo agora com seu rosto triste, né? Quem sabe o coração cheio de dor. Claro, estava num momento ali muito difícil em saber que sua filha morreu. Ele vai até Jesus e diz: Olha, mestre, não carecem mais a minha casa. A minha filha faleceu. Muito obrigado por sua atenção.
não carece mais, irmão, você não carece mais ser incomodado. Irmãos, aqui que vem aqui a aura da história. Diz que Jesus agora abraça Jairo e diz, olha, crê, Jairo, crê somente que tua filha será salva. Mas eu vejo aqui, irmãos, que às vezes nós pedimos, existem tantas dificuldades, tantas barreiras, no nosso tempo, tantas demoras no nosso tempo. Eu quero que os irmãos entendam, no nosso tempo. Há tantas demoras para ver nossos pedidos, né? As respostas possam ser atendidas. Quero nessa manhã aqui dizer para os irmãos, tenha bom ânimo, crê, será resolvido o problema no tempo de Deus. Veja, irmãos, que Jairo estava desesperado, querendo que acontecesse. Eu creio que aqui tem irmãos que há muito tempo vem pedindo algo que ainda não recebeu. Mas eu creio que aqui nessa série Conhecendo Jesus, você pode estar aqui meditando junto comigo, Mateus capítulo 9, a partir do verso 18 até o 22, 24, 26, desculpa. Aqui é uma história, irmãos, para nos mostrar que Jesus vai sim atender o seu pedido, mas no tempo de Deus. Então espere com paciência. Crê somente e será salvo, será beneficiado com a graça de Jesus. Veja, irmãos, Jesus agora abraça Lázaro, descobrimos Jairo, e diz, olha, tenha paciência, nós vamos salvar a tua filha. Imagina comigo, irmãos, num desespero de alguém que já está morto. Algo que definitivamente as nossas esperanças morreu, acabou. Jairo agora crê em Deus, crê em Cristo. Essa mesma fé nós temos que ter, irmãos. Olha o tema nosso, toque da fé. Essa mesma fé viva que nós devemos ter. Diz que agora Jairo, que estava distanciando, abrindo a multidão, pedindo licença, falando da sua urgência, ele não faz mais isso. Pelo contrário, ele fica pertinho de Jesus. Que história maravilhosa. Que algo impactante quando nós meditamos. Veja, irmãos, é isso que é importante. O salmista disse, eu vou descansar em ti, Senhor. Esse descansar é o que Jairo fez. Eu vou descansar em ti, meu mestre. Eu vou esperar em ti. Diz que Jairo agora fica ao lado de Jesus. É muito linda essa história. E ali começa a surgir uma história. Não era muito longe a casa de Jairo. Segundo aqui a história, diz que era perto. E Jesus foi até a casa. O luto já tinha começado, pessoas estavam chorando, desesperadas, famílias, alguns consolando. Na cultura, na época, não é como a nossa, estavam tocando flautas, sabe? Estava ali começando um luto que não era para estar acontecendo. Mas é como se diz, irmãos, Deus sabe trabalhar, é no tempo dele. Muitas vezes acontece algo que na nossa visão é ruim, mas para Deus ele tem um objetivo nisso. Creia nisso, irmãos. Às vezes a sua vida hoje não está como deveria ser no seu modo de ver, no modo de desejo que você queria ser. Mas Deus sabe trabalhar, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, dê graça em tudo. É uma palavra difícil, fácil ser falada, mas difícil ser cumprida. Mas vamos orar para ser uma pessoa como Jairo, de graça. Jairo, quando recebeu a palavra, creu em Jesus, ele não vou esperar no mestre. E Jesus chegando, ele fala para aquela grande multidão, pessoas dentro do quarto, aquela choro. Jesus fala, olha, a menina não morreu, ela está dormindo. Veja, irmãos, quando a gente fala, Jesus vai resolver o nosso problema, vai resolver o caso do pessoa X que eu estou orando, pessoa B que eu estou orando, sabe? Às vezes as pessoas dizem, rapaz, aí não tem jeito. Foi o que falaram ali. Olha, morreu. Você está achando que nós não conhecemos o que é morte? Fizeram até essa pergunta em outros evangelhos. Nós estamos lendo aqui o de Mateus, né? E Jesus, então, manda que todos se retirem. Veja, irmãos, tem certos tipos de problemas
que nós temos que resolver pessoalmente com Deus. Então, há tipos de coisas, irmãos, que eu quero aqui fomentar, há tipos de necessidade físicas ou espirituais que nós temos que ter uma comunhão pessoal com Jesus. Veja que Jesus então pede que todos se retirem. Jesus agora fica no quarto com a pessoa que estava precisando da bênção, né? A querida da família, o pai e a mãe e alguns discípulos. E Jesus então pega na mão daquela garota e Jesus então manda que ela se levante. Mas imediatamente, nesse momento, aquela menina que estava com o corpo frio da morte, seu rosto pálido, pois não tinha mais sangue, vida, alma, torna a reaviver. Corpo gelado começa a aquecer-se com a presença da vida em Cristo. E vida em abundância se posa sobre aquele corpo que estava morto, e a menina ressuscita, irmãos, para a honra e glória de Deus e esperança e fé nossa. Veja, irmãos, ao tamanho da alegria daquela família naquele dia. Glorificado seja o nome de Deus. Que essa história chegue aos nossos ouvidos, irmãos, para alegrar e aumentar nossa fé. Para motivar agora de manhã que você vai estar trabalhando, vai estar orando a Deus, dizer: eu creio em um Deus que pode sim me atender. Se atendeu Jairo, um homem altivo, que se achava melhor do que os outros, chefe da sinagoga, também pode me atender. Um homem que era pecador, ele também pode me atender. Jesus está disponível, é o mesmo Deus daquele tempo, é o mesmo Deus de hoje. Bem, foi só alegria. Para a honra e glória do Senhor, aquela casa, um dia nós iremos encontrar no céu. Quando eu falo casa, aquela família. E nós iremos ter um prazer de conversar com Jairo, sua filha, sua esposa, enfim, aquela família. E muitas outras almas que foram conquistadas por aquele grande milagre. Mas eu quero aqui, para melhorar ainda a história, finalizar aqui, que nesse intervalo onde Jesus estava demorando-se para atender Jairo, naquela região havia uma mulher, nós não sabemos o nome dela, nem no Espírito de Profecia e nem na Bíblia nos diz o nome, só diz o nome de Jairo. Aquela mulher, irmãos, era uma sofredora, há 12 anos, irmãos. Aquela mulher, ela sofreu de uma doença, de um fluxo de sangue. Veja, irmãos, em Levítico a história diz, a lei fala, que uma mulher de tal doença era considerada pela sociedade, pela religião, pelo sacerdote maioral do estado religioso, como um imundo. E segundo a história, ela gastou toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, para conseguir a cura. Pensa comigo, irmão, quantas vezes aquela mulher orou? Orou: Senhor, Deus, cura, e não recebeu. Quantas? É 12 anos de sofrimento. Mas uma coisa aqui que me deixa animado é que ela nunca desistiu. Ela nunca deixou que o seu problema o tomasse de conta das suas esperanças. Dominasse a esperança. E segundo aqui que nós mostra, diz que ela já tinha sido desenganada dos médicos. Os médicos: olha, você não tem mais jeito, a sua doença é incurável. Aquela mulher estava pobre, aquela mulher não tinha muitos amigos, aquela mulher não tinha muito acesso à religião, pois era considerada imunda. Não tinha saúde, estava muito doente, debilitada, 12 anos, irmãos. Penso eu que já estava mostrando o fim da vida. E ela ouviu, por isso que a palavra diz, ouvindo a palavra que nós aumenta a fé. Ela ouviu falar de Jesus. E as suas esperanças reaviveu. E ela colocou como meta da sua vida: se eu tiver um encontro com Jesus, eu irei ficar curado. Ei, pensa aqui. Você já fez essa meta? Você já parou para pensar: eu tenho que ter um encontro com o Mestre. Eu tenho que ter um encontro.
Você já parou para pensar nisso? Aquela mulher foi colocada na Bíblia hoje, estudada, hoje estamos aqui falando sobre ela, porque a sua fé o motivou, a sua determinação. Segundo aqui o que nós encontramos na história, irmãos, escrito, aquela mulher tentou várias vezes ter um encontro com Jesus. Jesus desce do barco, aquela mulher direciona, ela morava ali perto, direciona, mas foi impedida, fraca, considerada como imunda. Muitas pessoas não queriam muita coisa com ela, não queriam ajudá-la, pois muitas pessoas consideravam na época que alguém doente assim era uma maldição, ela tinha pecado, estava recebendo castigo. E aqui nós vemos então que aquela mulher tentou várias vezes. Ela tentou chegar a Jesus até perto do barco, não conseguiu no meio do caminho. E ela direciona um pouco. E Jesus agora se deteve no caminho. E segundo que o Espírito oficia, diz que Jesus direciona rumo a ela. Talvez hoje, irmãos, Jesus direciona você através de uma mensagem na lição do dia lá na escola sabatina, uma oração, uma leitura, sabe, uma mensagem. Jesus está direcionando a você hoje. Ainda que você ache que esteja demorando, ainda que tenha multidões de dificuldade, você ter um encontro com Jesus. Jesus direciona você. E aqui vale que Jesus então passa perto da mulher. E aquela mulher se esforça mais ainda, porque era a chance áurea, única. Talvez, irmãos, hoje você é a chance áurea, única, que você deve ter com Jesus. E aqui diz então que aquela mulher, ela tinha um objetivo. Se eu não tiver um encontro com o mestre pessoalmente, abraçá-lo, pedir, mas se eu pelo menos eu tocar, só tocar no mestre, eu conseguir com a minha mão triscar no mestre, eu tenho certeza que irei ser curado. E assim aconteceu conforme o desejo do seu coração. Jesus passa e aquela mulher então, com muitas dificuldades, irmãos, pensa comigo, foi muita dificuldade. Não, depois pode olhar desde as Nações do capítulo 36. Ela conseguiu, claro, pela graça de Jesus, porque se fosse por ela mesma não tinha conseguido. Conseguiu tocar apenas um pedacinho da orla do vestido de Jesus, da roupa de Jesus. E quando ela toca, irmãos, imediatamente, olha a palavra, imediatamente, ela sentiu vigor na sua vida. Aquele corpo fraco, aquele corpo cheio de dores, se sente agora revigorado, está novo, está uma pessoa agora apta para viver bem. Aquele corpo magro agora tem carne, aquela pele pálida, doente, está como todo o vigor de uma juventude. E aquela mulher, irmão, segundo aqui a história, diz que um coração rasgado de alegria, de gratidão a Deus, ela tem um propósito, se retirar para que ninguém saiba. Mas Jesus se detém e ele fala algo. Alguém me tocou. Irmãos, aqui, essa palavra de Jesus surpreende todos ao redor. Surpreende todos. Porque o próprio discípulo de Jesus, Pedro, diz, olha, mestre, veja, tem muitas pessoas tá imprensando, mestre, não estão conseguindo nem andar, pessoas te tocam. Como tu pergunta, Senhor? Alguém te tocou? Como? Essa pergunta de Pedro não é uma pergunta de deboche, mas uma pergunta de curiosidade. O que está acontecendo, mestre? Nos explique. Porque todas as pessoas te tocam. Como é que tu perguntas como alguém te tocou? Irmãos, Jesus, ele diz, olha, eu senti que de mim saiu virtude. Veja, irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Muitas pessoas oram a Jesus, mas oram como a multidão. Até tocam na bênção, mas não é agraciada de receber a virtude do céu. Pense bem, irmãos. O que é que pode estar, às vezes, impactando a nossa comunhão mais próxima com Jesus? Muitas pessoas tocavam em Jesus,
Mas ali no meio de uma grande multidão que estava recebendo até bênção, pessoas sendo curadas, uma era diferente. Uma era, destacou de todas. A história mostra que uma daquela grande multidão foi totalmente diferente, adversa das demais. Venha, quero chamar aqui. Venha, olha, presta atenção. Se muitas pessoas podem até receber a bênção pedindo, mas existe algo que Deus quer que nós tenhamos, que nós receba. Uma bênção especial além dessa. Que o seu toque hoje, através do olho da fé, da oração, possa ser tão especial como o daquela mulher. Possa ser tão maravilhosa, tão íntima com Jesus, que possa ser como aquela mulher. E Pedro continua assim, mestre, como? Jesus, olha, alguém me tocou. Mesmo assim, a mulher querendo sair, Jesus agora para e olha ao redor. Penso eu, aquele olhar que dizia tudo. Olhou para aquela mulher e disse, alguém me tocou. Mas a mulher não podia mais fugir. A mulher sabia que Jesus sabia de tudo. E aqui, segundo a história, disse que ela lança-se aos pés de Jesus. Com um choro, não um choro de desespero, mas de gratidão, de alegria. Diz, mestre, foi eu que te toquei. Eu tentei, N vezes, chegar a ti, Senhor. Não consegui. Mas agora eu consegui tocar na ponta do seu vestido, na orla do seu vestido. E ela começou a contar toda a sua história. Olha, mestre, eu tenho 12 anos de sofrimento. Isso, isso, isso. Mas eu estou curada. Eu estou salvo. Irmãos, aquela mulher não estava totalmente curada. Existia algo a mais que Jesus queria curar. Queria curar a mente, o espírito, o raciocínio, a razão. Jesus agora, irmãos, ela achava que Jesus ia repreender, porque todos o repreendiam. Aonde aquela mulher ia? Essa mulher é imunda, essa mulher não... A mente dela dizia o seguinte, se eu tocar em Jesus, eu quero ficar quieto, não quero que ninguém veja para que eu não possa, né, ser repreendido pelo mestre. Ela pensava. Jesus agora dá algo para ela que ele quer dar hoje para você. Diz que Jesus se abaixa, aquela mulher que estava chorando aos seus pés, preocupada em saber da reação de Jesus. Diz que agora Jesus pega, levanta ela em seus braços maravilhosos, em suas mãos de amor. Com aquele olhar sereno, aquele olhar que te impacta, te dá uma alma, dá paz na sua alma, alegria, como de uma criança. E diz, olha, filha, você está curada. Vai, a tua fé te salvou. Você agora é uma nova pessoa. Irmãos, acredito eu, irmãos, no céu nós vamos estar lá vendo essa mulher, vamos ter o acesso, vamos conversar com ela. E aquela mulher, então, foi com grande regozijo voltou para casa. E as pessoas se admiravam, glorificavam o nome de Deus. Irmãos, você deve ser uma glória para o nome de Deus. Através da sua fé, da sua dedicação, da sua oração, da sua determinação de encontrar com Jesus. Você deve ser uma glória para o nome de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 que nós temos que ter boas obras. E essas obras glorificam o nome de Deus. Essas obras têm que ser através da fé genuína, uma fé como a de Jairo, após Jesus prometer que ia curar sua filha. Uma fé como daquela mulher que sabia que em meio aos problemas ela nunca ia desistir. E ali era a oportunidade áurea. Irmãos, hoje o tempo da graça está estendido a todos nós. Hoje é a oportunidade áurea de nós buscar Jesus. Haverá-se uma época que clamarão, mas não será respondidas as orações. Buscarão de madrugada, mas Deus não vai responder. Hoje é o dia oportuno de nós buscar a Jesus, como aquela mulher, como Jairo. Jesus quer nos dar a bênção que nós merecemos, que nós precisamos. Jesus possa nos dar nessa manhã, no seu doce e eterno nome, através da sua graça, o toque que possa transformar nossa vida, tanto física como espiritual. Que Deus possa abençoar todos e que essas poucas palavras deste homem pecador possam incentivar os irmãos a sair daqui, nesse encontro, né? Motivados em acreditar em um Deus de amor. Motivados em permanecer firmes, nunca desistindo, mas permanecer firme em meio às dificuldades. Veja que ambas as histórias têm as suas dificuldades.
tinha suas esperas, mas eles não desistiram. Deve ser também a nossa meta, nossa conduta, o nosso comportamento como cristão hoje. Que Deus abençoe a todos e que Jesus venha nos dar a sua graça, como deu aos demais irmãos, no doce eterno nome de Jesus. Amém.